Olá rapaziada, aqui é seu Break News do Jornal Natural. Agora vamos às notícias do Brasil e do mundo. Quando Elon Musk comprou o Twitter, havia uma opinião interna muito disseminada de apoio aos democratas e tinha uma tendência esquerdista. A imensa maioria dos funcionários do Twitter que doaram dinheiro durante a campanha presidencial doava para o Partido Democrata. Havia um viés nas regras do Twitter, o que na época ocasionou várias demissões na empresa, principalmente do alto escalão, e causou um alarde imenso na imprensa esquerdista. Havia decisões vindas de órgãos ligados ao governo americano sobre quais posts deviam ou não terem relevância, até que chegaram ao ponto de suspender permanentemente a conta de Donald Trump. Justificativa? Risco de incitação à violência. Algo lhe parece semelhante que vivenciamos hoje no Brasil com os inquéritos ilegais? Ou será só mais uma coincidência? Esse foi o Twitter Files dos Estados Unidos. Em 3 de abril, Michael Shellenberger publica um novo Twitter Files, mas agora é do Brasil, que mostra mensagens do Twitter Brasil, especialmente do gestor jurídico da empresa X, mostrando que havia viés também aqui no Brasil. As ordens eram de que alguns conteúdos fossem cerceados. Diferente dos Estados Unidos, as ordens do Brasil vinham do Poder Judiciário e Ministério Público. Eram mensagens de ofício e não ordens judiciais, que pediam dados pessoais de usuários, que são proibidos conforme a legislação do Marco Civil da Internet. Vinham também pedidos de bloqueio de pessoas caçando o direito de livre expressão do pensamento, onde a ordem era que o X desse como justificativa o infringir de alguma regra da plataforma e não declarasse o solicitante. Essa grande revelação fez com que a grande mídia do Brasil, por mais incrível que pareça, silenciasse. A imprensa brasileira não repercutiu à altura os graves fatos de intromissão judicial na gestão de conteúdo do X, antigo Twitter. Talvez por esse motivo ou não, Elon Musk resolve quebrar o silêncio e expor tudo o que vinha acontecendo há tempos no Brasil, e que inclusive teve forte impacto nas eleições de 2022. A primeira interação aconteceu em um post antigo de Moraes, onde Musk fez o seguinte questionamento: por que exigem tanta censura no Brasil? No segundo, ele já foi mais incisivo: estamos levantando todas as restrições do X no Brasil. Agora vamos ver como foi a repercussão internacionalmente. Agora fica uma reflexão. Todo brasileiro tem o dever de se perguntar: se houveram ordens judiciais, essas ordens cumpriram seu devido processo legal? Se é que foram ordens judiciais, essas foram dadas conforme as leis brasileiras ou foi por vontade de alguém? Pois o que vimos no Brasil após as declarações de Elon Musk foi o contrário dessa reflexão. O que houveram foram ataques a Elon Musk por levantar essa questão, como se Alexandre de Moraes personificasse o Estado de Direito e a soberania nacional. Questionar Moraes passou a ser para eles questionar a democracia e a soberania brasileira.
É aquela máxima mesmo, ele é um bilionário, um menino mimado, está usando o Twitter como um brinquedinho dele, mas isso seria um problema dele se não estivesse mexendo com soberania nacional, com outros países, quando ele se mete em guerra, quando ele se mete a falar de democracia e, obviamente, com a vida das pessoas. Então é um problema nosso. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Pera aí. Segundo André Sadi, as opiniões de Elon Musk valem menos por ele ser um bilionário. Será que a mesma opinião vale para a família Marinho, os seus empregadores? E quanto a Daniela Lima? Bom, ela, em sua lógica, finge esquecer que a empresa em que ela trabalha recebe milhões de dinheiro do governo federal. Veja agora. As repercussões desse imbróglio vêm movimentando o cenário internacional e agora chegou ao Congresso americano, que requereu as ordens que foram feitas por Alexandre de Moraes ao X. Nessa imagem é uma petição do X informando ao ministro Alexandre de Moraes que foram requeridas pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados do Congresso dos Estados Unidos. O que foi requerido? Todas as ordens recebidas pela X-Corp, emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes, referentes ou relacionadas à moderação, exclusão, supressão, restrição ou redução da circulação de conteúdo, a remoção ou bloqueio de contas, o desenvolvimento, execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdo da X-Corp, o tratamento pela X-Corp da exatidão ou verdade de conteúdo, ou a atribuição de conteúdo à fonte ou ao participante de uma operação de influência estrangeira maligna ou patrocinada pelo Estado. Essa agora é uma postagem do Elon Musk. As leis dos Estados Unidos impedem o X de participar em corrupção que viole as leis de outros países, que é o que o Alexandre está a exigir que façamos. Bom, vale fazer um adendo aqui, que nos Estados Unidos o termo corrupção ele é mais abrangente e não trata apenas de desvios de dinheiro ou roubo, mas também as situações fora da lei. O fato é que houveram acusações de descumprimento de leis brasileiras por parte do ministro Moraes, e essas acusações precisam ser investigadas e analisadas pela opinião pública e pelos nossos congressistas de forma muito mais severa do que até então foi feito. E os Estados Unidos estão nos mostrando como deve ser feito em um país livre e verdadeiramente democrático. As instituições brasileiras estão se deteriorando com o passar do tempo. Elas já foram muito mais sólidas e harmônicas. Nossa Constituição Federal diz que os poderes devem ser equânimes e harmônicos entre si. E isso não vem acontecendo. Hoje o Judiciário atua não como protetor da Constituição. Muito pelo contrário. O Judiciário, encabeçado pelo Supremo Tribunal Federal, vem legislando, vem sendo acusador, sendo vítima e julgador. Cria inquéritos por meio de ofício, exacerbando suas atribuições. O Legislativo, principalmente por intermédio do Senado, precisa reagir. E como nada é feito, essa provocação está tendo que vir de fora. É vergonhoso hoje ver esses mesmos jornalistas acusando o golpe. Onde eles estavam há 5 anos atrás? O que esperavam com a libertação de um condenado por dezenas de juízes? E o pior, o tornar elegível para disputar em 2022, com a alegação de que os processos deveriam ter corrido em Brasília, e não em Curitiba. Onde estavam os defensores dos direitos fundamentais do jornalismo? Não tem ninguém. Hoje, eles reagem ao que a imprensa internacional constatou, inclusive a imprensa progressista, a que eles tanto defendem.
Tempos atrás, o então ministro Teori Zavascki, que sofreu um infeliz acidente aéreo, foi substituído pelo atual ministro Moraes, ironicamente, e deu a seguinte declaração a respeito da responsabilidade e limites dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O papel do juiz é de resolver conflitos, não é criar conflitos. Veja o vídeo. Ao Judiciário cabe resolver as crises de cumprimento do ordenamento jurídico. Isso é que define o papel do Judiciário na sociedade. O ministro falou também da importância do princípio da imparcialidade na justiça. O princípio da imparcialidade supõe uma série de outros pré-requisitos. Supõe, por exemplo, que seja discreto, que tenha prudência, que não se deixe contaminar por holofotes. É preciso que o juiz tenha serenidade, que ele não seja contaminado por paixões de qualquer vez. O papel do juiz, senhor vereador, é de resolver conflitos, não é de criar conflitos. Eu acho que a publicidade das atividades do judiciário é importante. É importante que os cidadãos conheçam exatamente o que os tribunais estão decidindo, como estão decidindo e por que estão decidindo. Embora eu, particularmente, acho que os juízes têm que ter uma certa contenção com a exposição demasiada. Eu acho que são coisas diferentes. O papel da imprensa, de modo geral, é fundamental para a transparência do Poder Judiciário. Agora, que isso não comprometa nem iniba a seriedade, a serenidade que deve ter no exercício da função jurisdicional. Essa não é uma luta entre bolsonaristas e petistas. Essa é a verdadeira discussão sobre se o Brasil será, ao fim, uma democracia e um Estado de Direito, ou se será um espaço de debate tutelado por quem controla a opinião. George Orwell disse que, se a liberdade significa alguma coisa, ela é o direito de dizer a alguém o que essa pessoa não quer ouvir. Boa noite.